nosso último convidado é um homem rendido aos prazeres da natureza e não se imagina a mergulhar no mar em calções. Fundou a Associação Naturista de Portugal e orgulha-se dos seus filhos também serem nudistas. Vamos receber Pedro Laranjeira. Olá Pedro, muito boa tarde. Pedro é nudista há bastante tempo. Há 42 anos. 42 anos. A sua educação teve alguma influência nesta opção? Pelo contrário, eu fui educado por um sacerdote da Igreja Católica. Não cresci com os meus pais. Mas assim que tive a oportunidade disso, comecei a formar a minha própria mentalidade e daí encontrar-me com as ideias que acabaram por constituir a minha personalidade. Teve uma educação religiosa, católica e... tradicional e conservadora. E ao fazer a análise dos valores, a sua consciência ditou-lhe exatamente o contrário? Sim, embora não haja exatamente conflito, eu não vejo que considerarmos com uma atitude natural o nosso corpo e a nossa nudez tenha qualquer espécie de conflito com os ideais religiosos. Como é que acha que a Igreja Católica vê a questão do corpo? Como é que vê o corpo? Como é que vê o sexo? Cuidado com essa ligação, é aí que reside o problema. O maior erro que se comete em relação à avaliação do fenómeno do nudismo é exatamente fazer-se uma conotação com o sexo, o que é absolutamente errado. Aliás, este programa tem andado entre a tónica da utilização da nudez para fins eróticos e o ato perfeitamente natural e descontraído, por exemplo, com que a Bárbara considera a sua própria nudez. É tão errado dizer que a nudez tem que ver com sexo, como é errado se disséssemos, como seria errado se disséssemos que a literatura tem que ver com sexo. A literatura pode tentar reproduzir uma ideia erótica, pode tentar provocar no leitor uma reação erótica, o que não significa que a literatura tenha diretamente que ver com sexo. A nossa nudez também não. A nudez pode ser utilizada e muito bem, e até de uma forma artística e muito bonita e muito erótica, para provocar uma reação sensual. Mas, para além disso, existe a nossa condição natural em relação ao nosso corpo, que é a condição mais natural que nós temos. Aliás, eu já agora não resisto a dizer-lhe uma coisa sobre a Igreja. Enquanto eu fui presidente da Associação Naturista de Portugal, nós tivemos um espaço numa feira de cosmética e produtos naturais na FIL, onde a comunicação social ocorreu com bastante curiosidade, e eu fui entrevistado por um casal de jornalistas da Rádio Renascença, que é uma emissora católica, a quem eu não resisti a dizer isto. Se Deus quisesse que nós andássemos nus, tínhamos feito nascer sem roupa. O que dispensa quaisquer comentários, não é? Portanto, acho que nós temos que considerar com toda a naturalidade o nosso corpo. E eu próprio tenho essa experiência em casa, porque eu eduquei 2 filhos segundo estas ideias, e portanto o meu filho tem agora 22, a minha filha tem 20, tem uma atitude perfeitamente natural em relação à nudez, nunca fizeram qualquer conotação entre nudez e sexo, e têm uma vida sexual perfeitamente normal, tanto quanto me é dado perceber. E nós, ao longo de todo o crescimento dos miúdos, tomámos banho com a porta da casa de banho aberta, tomámos banho juntos, tirámos a roupa, vestimos e despimos em casa, nunca escondemos o corpo uns dos outros, e eu nunca vi qualquer reação que pudesse ser considerada negativa por parte dos meus filhos em qualquer idade ao longo de todo o crescimento deles. Mas tem com certeza consciência que não é nada um procedimento habitual? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Normalmente, esta ligação que eu fiz é a ligação que as pessoas fazem quando se fala de nudismo. Aliás, hoje em dia é subscrita até em termos de legislação por a cultura norte-americana, que considera o nu ofensivo e, em muitos casos, crime. O que eu acho que é, de facto, lamentável. Porque nós, aquilo que de mais natural temos é o nosso corpo. E eu não sou contra o uso de vestuário, eu compreendo a roupa sob 2 formas diferentes. Uma forma de enfeite, exatamente, inclusive, para provocar uma reação de prazer. Aliás, nós vemos isso na natureza, nas aves machos que se emplumam todos para fascinar a fêmea. Portanto, a roupa pode ser usada nesse sentido. E como forma de proteção contra as intempéries. Se nós queremos ir para o frio, temos que nos proteger. Portanto, a roupa é uma coisa perfeitamente natural. Agora, também é perfeitamente natural andar sem ela. Foi assim que nascemos, é assim que todos nós somos por debaixo disto. Não temos que ter vergonha disso. Quando começou a fazer nudismo, Pedro, há 42 anos, como me disse,
A mentalidade não deveria ser bem como é hoje. Mais fechada, suponho eu. Não, eu ainda me lembro do Cabo de Mar no Furo de Ouro. A primeira vez que eu tive um problema com o Cabo de Mar porque eu estava despido. Eu estava despido num sítio discreto, portanto eu não tiro a roupa no meio de uma praia têxtil, como nós dizemos, numa praia de pessoas. Praia têxtil. É um termo engraçado. Nós os naturistas, chamamos têxteis às pessoas que são irredutíveis em relação ao uso de roupa. Não é dito com um ar ofensivo, é dito, enfim, com uma certa ternura e com compreensão. Eu compreendo duas coisas. Compreendo que há pessoas que não se sentem à vontade com o seu corpo e compreendo que há pessoas que se sentem ofendidas com a nudez. Ambas as coisas merecem o meu completo respeito e, portanto, eu não me dispo no meio de uma praia onde corro o risco de ofender as pessoas. Dispo-me num sítio onde eu estou rodeado de pessoas que estão tão à vontade em relação ao seu corpo como eu estou. Aliás, eu passei, há uma semana atrás, uma semana num empreendimento que é considerado um dos empreendimentos naturistas mais bem organizados do mundo, que é a Costa Natura, na costa sul de Espanha, onde havia, para começar no extremo mais alto, havia um casal com 80 e tal anos. Havia pessoas de todas as idades, com 60, com 70, com 40. Havia pessoas gordas, magras, com pneuzinho, com a geleia toda a tremer. Havia pessoas bonitas. Havia crianças de todas as idades, desde os 2 anos, por aí acima, até aos 80. Não é? E as pessoas estavam perfeitamente à vontade, umas com as outras. E lá está, não há nada ali que faça surgir na cabeça das pessoas qualquer conotação com sexo. Não é? Há momentos próprios para se viver uma situação erótica, há argumentos próprios para provocar uma situação erótica e o corpo também o pode ser. Mas isso não altera o facto de que a nossa nudez é a condição mais natural que nós temos, não temos que ter vergonha nenhuma dela e devemos ensinar os nossos filhos assim, e a minha experiência diz-me que fiz muito bem ensinar os meus assim. E quando as pessoas estavam reunidas nesse encontro em Espanha? Mais ou menos? 250, 300 pessoas. Isso não foi um encontro, é um empreendimento naturista. Aliás, é curioso verificar que Portugal, que curiosamente tem a melhor, a mais tolerante, a mais compreensiva das leis naturistas do mundo, nós temos uma lei naturista exemplar para os outros países. Temos, neste momento, em termos de prática naturista, 3 praias oficiais em Portugal, a Bela Vista, o Meco e a Ilha de Tavira, e temos uma quantidade enorme de praias onde o nudismo é praticado habitualmente e é tolerado, e a mentalidade portuguesa e até a nossa lei e as nossas autoridades têm uma tolerância bastante grande em relação a isso. Curiosamente, não existe em Portugal nenhum empreendimento naturista, o que em termos até negociais do próprio país e em termos de exploração turística, que é uma das coisas que nós vendemos em Portugal, é o nosso turismo, o nosso clima. É curioso ver-se que para um mercado potencial, que são bastantes milhões de pessoas na Europa, não há um único empreendimento naturista. E em Portugal, qual é o mercado? Bem, em Portugal não há mercado de naturismo porque não há nenhum empreendimento naturista, não há nenhum camping naturista, não há nenhuma piscina naturista, não há nenhum clube de saúde naturista. Não, mas a minha pergunta, Pedro, é qual é o potencial mercado, ou seja, quantos nudistas já existem em Portugal? Eu diria que em Portugal, portugueses, há cerca de 100 mil naturistas. Que são completamente desorganizados, não têm nenhuma forma de união, mas neste momento não existe nenhuma oferta turística para naturistas em Portugal, que é uma coisa que nós deveríamos já ter aprendido, quanto mais não seja com os nossos vizinhos espanhóis e franceses, já para não falar no exemplo jugoslavo e na recuperação que agora está a haver do que era o paraíso naturista da Europa, que era a Jugoslávia. E nós temos um dos melhores climas da Europa, temos um dos melhores conjuntos de reservas naturais e sítios idílicos que há na Europa. Devíamos de facto aproveitá-lo também para os naturistas, porque há muitos milhões na Europa e, como lhe digo, calculo que cerca de 100 mil em Portugal. Eu deduzo pelas suas palavras, Pedro, que para além do nudismo há uma determinada postura e uma determinada filosofia de vida. Sim. Em que se dá uma grande importância ao contacto com a natureza. Exatamente. Era essa postura que eu gostava que o Pedro me explicasse um pouco melhor. Aliás, curiosamente, eu achei muito interessante o testemunho que foi dado aqui sobre aquela exposição à Ministra do Ambiente, e acho, aliás, que é ótimo utilizar um strip como forma de captar a atenção o suficiente para fazer passar uma mensagem. Há muitas formas de agir semelhantes a essa, e uma de que eu lhe dou o exemplo que é frequente nas nossas praias, é no início da época balnear, normalmente no fim da primavera, vêem-se nas praias onde se pratica naturismo, onde se pratica nudismo, vêem-se grupos de pessoas todos os anos, isto é
uma coisa que acontece todos os anos. No fim da primavera, vêm-se grupos a reunir o lixo da praia e a fazer pequenas queimadas com ele para limpar o ambiente. Porque, infelizmente, os nossos turistas continuam a deixar a latinha do refrigerante e o saco de plástico na praia, e por ali fica, e as tempestades trazem outro tanto ao longo do inverno, e são exatamente, isto acontece mais em qualquer praia naturista do que numa praia, perdoa uma expressão, têxtil. O facto é que nas praias de naturismo é comum ver-se no início da época sempre as pessoas a limpar a praia. Mas nas praias, numa praia têxtil, vou utilizar a sua expressão, também normalmente existem muitos baldes e recipientes para o lixo e são praias mais vigiadas, portanto, talvez por isso as pessoas se obriguem a cumprir um pouco mais aquilo que deveriam fazer sempre. Mas não cumprem muito, porque com o cestinho de lixo ao lado elas continuam muitas vezes a deixar o saco de plástico na praia, infelizmente, o que é uma falta de respeito pela natureza. De qualquer maneira, esse é outro fenómeno, nós ainda não temos praias naturistas, mesmo as oficiais, que estejam, como se diz em Portugal, concessionadas e que, portanto, tenham um nadador de Salvador, que é uma coisa importante, já para não dizer um barzinho na praia para servir as pessoas. É evidente que essas estruturas estão, neste momento, ainda confinadas às praias tradicionais, às praias têxteis. Mas lá chegaremos, é uma questão de tempo, estamos no bom caminho. Já agora, o que é que diz a nossa lei relativamente a isto? Pedro, estou sempre a chamá-lo João, não sei se... João era o meu pai. Diga? Era o meu pai. Era o seu pai. Mas já por diversas vezes referiu que a nossa lei é uma lei até bastante boa para aquilo que existe. Então o que é que diz a nossa lei? Não, a nossa lei naturista, basicamente, concede ao cidadão uma latitude bastante grande para exercer o seu direito de viver com a sua própria nudez, enquanto, ao mesmo tempo, as restrições que aplica são aquelas que eu mencionei no início da nossa conversa, que é tentar observar o respeito pelas pessoas que ou não se sentem à vontade despindo-se ou se sentem inclusive ofendidas com a nudez dos outros. A nossa lei observa essas situações, define-as muito claramente e acho que é bastante tolerante e está muito bem conseguida. Há uns anos atrás, eu não sei se ainda é assim, mas há uns anos atrás era comum ouvir-se falar das pessoas que iam para as praias nudistas para observar como se estivessem ali a assistir a um espetáculo, só não pagavam o bilhete. Isso ainda acontece, Pedro? Acontece. Há muitos baieiros? Sim, aquilo que nós chamamos os mirones. Os mirones, exatamente. Os mirones continuam a passear na praia. Hão de continuar sempre. Eu sempre prestei em relação a isso um testemunho em que eu acredito que é um fenómeno que está gradualmente a desaparecer. Tende a desaparecer. Tende a diminuir o fenómeno dos mirones. Aliás, o naturismo tem conquistado muitos adeptos para as suas fileiras a partir de mirones que vão lá por curiosidade e que acabam por se transformar em naturistas ou em nudistas eles próprios. Mas, de um modo geral, o mirone mal intencionado, todo com o fato de banho até ao pescoço, que vai passear para o meio dos nudistas, não é? Nós temos uma expressão que nós, quando a utilizamos, tentamos que seja o mais ordinária possível, que é o tipo que vai ver as gajas. Nós utilizamos esta expressão. Ele acaba por não se sentir muito à vontade. E às vezes houve uns comentários ditos entre nós, e eu próprio tenho dito muitos, às pessoas, àqueles domingueiros que passam para ver os nudistas, que faz com que eles não se sintam muito à vontade. De qualquer maneira, nós nas praias de naturismo não ligamos muito a esse fenómeno. Eles hão de sempre existir, vêm e vão, não se misturam connosco, e o facto é que eu, em muitos anos de frequência de praias naturistas, só uma vez em toda a minha vida é que eu testemunhei um problema numa praia, que foi na Praia da Bela Vista, que é uma praia oficial de nudismo. Um dia apareceram 3 senhores que começaram a fazer comentários em voz bastante alta e com uma linguagem bastante ordinária em relação às senhoras que estavam despidas. E eu tive uma atitude muito simples, peguei no telemóvel, liguei para a polícia e 20 minutos depois chegou a polícia e levou-os. Assunto resolvido. Funciona assim, não tem problema nenhum. Mas acontece ou não sei se já aconteceu, Pedro, porque os tais mirones, dizia o Pedro, vêm com os fatos de banho até ao pescoço. Mas é bem provável que por vezes aconteça não trazerem fato de banho absolutamente nenhum para se confundirem. É fácil perceber que é um mirone, ou seja, que há alguém que está ali que não está bem com o seu corpo, está ali para observar os outros. Bom, não sei se faço entender o meu comentário. Sim, claro. Porque deve haver uma postura muito natural da vossa parte, que é indiferente a se, como há pouco dizia já, utilizando a expressão gelatina ou não gelatina, penso que estão tão bem com o vosso corpo que isso não é importante e provavelmente essas pessoas não estão assim, não têm a mesma postura. Não, nota-se de facto a reação das pessoas
Vamos lá tentar explicar-lhe como é que nós percebemos isso. Há uma forma de olhar para o corpo dos outros. Ou se está a tirar as medidas à pessoa, ou se lhe passa aos olhos por cima com maior naturalidade. Nós sabemos distinguir isso perfeitamente. Não há qualquer tipo de dúvida. Portanto, eu sei sempre quando é que é um naturista ou quando é que não é um naturista. E depois há uma coisa que ninguém consegue esconder, que é a marca do fato de banho. Que é a marca do fato de banho. Pois é. É que nós estamos queimados todos por inteiro. Exato. Temos um bronze integral. Isso é aquela prova que, bom, não se pode fugir a ela, não é? Por aquilo que sabe, Pedro, há alguma vantagem em se apanhar sol no corpo todo, sem haver partes que estão tapadas? Bom, uma vez que o organismo tem que oferecer uma reação à exposição excessiva dos raios ultravioleta, principalmente, é muito mais saudável uma pessoa expor-se à radiação ultravioleta integralmente do que com uma parte do corpo coberta e outra descoberta. Isso é uma questão de saúde. E já agora deixe-me mencionar-lhe uma outra questão de saúde que também é importante e que muito poucas vezes se diz, sobre o uso da roupa. A roupa, como eu lhe disse, pode ser muito bonita como enfeite, pode ser muito bonita como proteção, mas, por exemplo, eu não uso roupa interior. E sou homem. Seria muito mais grave se eu fosse senhora. Porque, quero-lhe dar o exemplo das calcinhas da senhora. É a peça de roupa mais anti-higiênica que a nossa sociedade inventou, porque está a tapar tecido conjuntivo semelhante ao da nossa boca, que tem uma umidade permanente e que, tapadinho, todo tapadinho, serve para provocar um autêntico caldo de cultura de bactérias. Portanto, aí a roupa é mesmo prejudicial à saúde. E a calcinha de senhora é a pior peça de roupa que jamais foi inventada. E um dos maiores atentados à saúde pública que a nossa sociedade inventou. Bom, nesta altura tenho a certeza que há muitas senhoras que estão um pouco estarrecidas. Muito obrigada, Pedro. Obrigada a todos os nossos convidados. Os nossos convidados de hoje defendem que tirar a roupa em público não é nenhum bicho de 7 cabeças. Por motivações profissionais ou filosofias de vida bem sustentadas, os nossos convidados abandonaram preconceitos e revolucionaram tabus. Contra morais e lógicas dominantes, passaram há muito a despir-se em público. Sentem-se bem e não se arrependem. Espero que tenha gostado de estar connosco. Tenha uma muito boa tarde.